Talvez o seu dia a dia aí como pai, como mãe, assim como o meu, esteja pesado, né, cansativo, e você precisa então de uma perspectiva renovada acerca da missão para a qual Deus te chamou. Essa missão tão importante que é criar os seus filhos. Eu sei que essa nova visão, essa nova perspectiva, alinhada àquilo que Deus deseja para você, pode mudar tudo aí na sua casa, pode aliviar o seu fardo, trazendo mais leveza para o seu dia a dia, para a sua família. Olá, que bom que você está aqui assistindo esse vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou a Nina Magalhães e a minha missão, o meu propósito de vida é apoiar você que é mãe ou pai cristão e deseja educar o seu filho através de uma cosmovisão bíblica. Meu objetivo então é estender esse convite para você, o mesmo convite que eu aceitei um dia, que é refletir Jesus aos seus filhos. Se você deseja ser um pai ou uma mãe com graça, sem ser autoritário nem permissivo, mas vivendo com equilíbrio nesse caminho do meio, de respeito, de conexão, de empatia, de graça com seus filhos, seja bem-vindo, esse canal é para você. E hoje esse vídeo ele é muito especial, ele é sobre o seu chamado. Será que você tem sido o pai ou a mãe que deseja? Será que você se pergunta isso às vezes? Eu sempre me questiono isso. Me pergunto, nossa, será que eu estou agindo com as minhas filhas da forma que Jesus agiria? E recentemente eu tive a alegria de me deparar com um livro que se conecta muito com tudo que eu acredito, com aquilo que eu compartilho aqui no canal, que é esse aqui, ó. Esse livro chama Desafio aos Pais, do Paul Tripp. E o conteúdo desse vídeo, ele é baseado na introdução do livro dele, onde ele coloca que um dos maiores erros dos pais é não ter uma perspectiva clara de quem eles são em Deus, de quem são seus filhos em Deus. E ele enfatiza que nós precisamos urgentemente de uma reorientação, e eu concordo com isso. Por quê? Quando desempenhamos nosso papel amparados naquilo que o Evangelho afirma sobre Deus, sobre nós mesmos, nosso mundo, nossos filhos e a graça divina, não apenas encaramos a nossa missão sob perspectivas absolutamente diferentes, como também levamos o fardo da nossa tarefa de uma forma completamente diferente. É uma frase dele. Em meio, gente, às intermináveis atividades aí associadas à criação de filhos, é muito comum a gente perder o rumo. Às vezes a gente faz muitas coisas boas, né? Até na melhor das intenções, mas a gente não sabe muito bem o porquê. A gente é engolido aí pela rotina diária e acabamos perdendo de vista aquilo que nós estamos construindo ou pelo que estamos trabalhando. Talvez o seu dia a dia aí como pai, como mãe, assim como o meu, esteja pesado, né, cansativo, e você precisa então de uma perspectiva renovada acerca da missão para a qual Deus te chamou. Essa missão tão importante que é criar os seus filhos. E aí, independente da sua rotina agitada, do quanto o seu filho está aí te desafiando, eu sei que essa nova visão, essa nova perspectiva, alinhada àquilo que Deus deseja para você, pode mudar tudo aí na sua casa, pode aliviar o seu fardo, trazendo mais leveza para o seu dia a dia, para a sua família. Se você deseja compreender melhor tudo isso, eu te convido a ficar aqui comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai impactar o seu coração com verdades que também já impactaram o meu, né? Eu estou aqui compartilhando algo que primeiro aconteceu em mim, né? Então você vai descobrir, será que eu tenho sido um pai proprietário ou uma mãe ou um pai embaixador? Nós vamos falar sobre isso ao longo do vídeo, mas antes da gente seguir com esse conteúdo, eu preciso apenas te pedir um favor para você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, ativar o sininho, não esquece de fazer isso, tá bom? Então vamos lá. O Paul Tripp, ele nos lembra que se nós não tivermos uma perspectiva clara de quem nós somos, provavelmente a gente vai deixar escapar a essência da tarefa para a qual Deus nos chamou. E a gente vai acabar tomando atitudes que nenhum pai, que nenhuma mãe deveria tomar. Ele propõe uma hipótese de que a grande confusão, a grande disfunção no desempenho dos pais esteja relacionada a essa visão equivocada de paternidade, de maternidade, entendendo esse papel como posse. Mesmo que inconscientes, os pais pensam: meu filho pertence a mim e por isso eu posso criá-lo da forma como eu bem entender, como eu acho melhor. Mesmo que a gente não diga isso em palavras, geralmente muitas das nossas atitudes são baseadas nessa perspectiva de posse.
Meus filhos, minhas regras. Quem nunca disse isso, né? Ou pensou? Acontece que essa visão, ela nos leva a tomar atitudes improdutivas, pouco úteis aí a longo prazo, que são mais reativas, mais impulsivas do que intencionais. E o pior de tudo, atitudes alheias à vontade e ao plano de Deus para as nossas vidas. E não necessariamente os pais com essa visão de posse são pais aí notoriamente abusivos, egoístas, destrutivos. Eu não estou dizendo isso. Às vezes, esses pais com essa visão proprietária, né, de posse, não percebem a sutileza desse pensamento e pouco a pouco vão se afastando dos objetivos de Deus para ele e para os seus filhos. Às vezes, os impactos não são percebidos aí em meio às pequenas e rotineiras tarefas com os nossos filhos, mas como o próprio Tripp nos lembra, o exercício da paternidade ocorre de maneira fugídia, quando não estamos de fato prestando atenção e somos recebidos pelo que não sabíamos que enfrentaríamos naquele dia. E é no ciclo dos pequenos momentos não planejados que se encontra a oficina de formação de almas, que é a criação dos nossos filhos. Precisamos estar atentos, porque é justamente na sutileza, nos pequenos momentos do dia a dia, que estamos formando o caráter dos nossos filhos, forjando o coração deles. E essa mentalidade de posse, motivada pelo que os pais desejam para os seus filhos e dos seus filhos, a partir de uma visão daquilo que desejam que os seus filhos sejam, o que esperam deles, isso pode ser muito prejudicial. Se você deseja cumprir a sua tarefa enquanto pai, enquanto mãe, é essencial o reconhecimento absoluto e submisso de que os nossos filhos não nos pertencem. Seu filho não te pertence. Seu filho pertence àquele que o criou. Lá no Salmo 127 diz que os filhos são o quê? São herança do Senhor. Eles são herança do Senhor para o seu propósito. E toda mentalidade de posse precisa então ser desfeita para que você assuma um papel, é um termo que o Paul Tripp usa, que eu gosto muito, para que você assuma um papel de agente divino na vida do seu filho. E o Paul Tripp também propõe então para que nós não sejamos pais proprietários, mas que a gente assuma essa posição intermediária que é de embaixador. Você precisa se tornar então uma mãe, um pai embaixador. Essa é uma palavra que traduz o que Deus nos convida a ser e a fazer enquanto pais e mães dos nossos filhos. Porque o embaixador, ele representa fielmente a mensagem, os métodos, o caráter do líder que o enviou. Um embaixador, ele não vai agir aí ou falar de forma independente. Como um pai, como uma mãe embaixadora, você deve se perguntar: qual é a vontade e o plano daquele que me enviou? O embaixador, ele não representa os seus interesses, a sua própria perspectiva, o seu próprio poder. Se ele fizer isso, provavelmente é porque ele esqueceu de quem ele é e fatalmente vai perder a sua posição em pouco tempo. Tem uma outra frase do Paul Tripp que eu queria mencionar, que ele diz o seguinte: criar filhos não se resume ao que desejamos para ou de nossos filhos, mas ao que Deus, em sua graça, planejou fazer por meio de nós em nossos filhos. Não podemos perder isso de vista, ou então fatalmente a gente vai falhar na nossa missão. E olha essa confissão que o Paul Tripp, após falar desse assunto, ele diz, de uma forma bem honesta: preciso dizer aqui e agora que sou péssimo no tema sobre o qual estou escrevendo. Gosto de soberania, de domínio, de ter a minha vontade feita na terra, assim como a vontade de Deus é feita no céu. Muitas vezes tratei meus 4 filhos, hoje adultos, como se fossem propriedade minha. Muitas vezes sofri da esquizofrenia do embaixador. Perdi a cabeça em certos momentos, tomei nas próprias mãos a missão de criar os meus filhos e sim, fiz coisas que não deveria ter feito. Fui muitas vezes um mau exemplo da submissão alegre à lei de Deus. Fui muitas vezes um péssimo representante da graça de Deus. Costumava ser mais impelido pelo medo do que pela fé. Muitas vezes preferi o resultado imediato à transformação a longo prazo. Em alguns momentos me esqueci de quem eu era. Perdi a cabeça e fiz coisas que realmente não tinham nenhum sentido, ou pelo menos em nada ajudaram.
Imagino que assim como eu, você também deve ter se identificado com essa confissão do trip, porque é isso que acontece no nosso dia a dia. A gente falha, a gente é impelido a agir contrário àquilo que nós muitas vezes acreditamos, que desejamos fazer. E ele nos traz também uma outra cena que eu acredito que você vai se identificar também. Eu queria relatar e que você se imagine aí no seu dia a dia. Apenas 15 minutos depois de proferir o quinto discurso do dia, sobre amar o próximo, você senta em sua poltrona, sentindo-se momentaneamente positivo com o resultado. Agora está de volta à sala de estar com seu tablet em mãos. Antes de conseguir abrir o aplicativo da sua revista preferida, você ouve vozes iradas ecoando pelo corredor, vindas exatamente do quarto onde você estivera. Não dá para acreditar, você está cansado e acredita que o barulho seja proposital, eles estão fazendo isso para te desafiar. Você quer arremessar o tablet pela janela, mas sabe que se o fizer, quebrará as duas coisas. Seu desejo é que a insanidade cesse para que você possa desfrutar de pelo menos um momento pessoal de sanidade. Não se arrepende de ter tido filhos, mas a essa altura quase deseja que aquelas crianças não fossem seus filhos. Você está com raiva a ponto de perder a paciência, esquecendo-se de quem é e do que foi chamado para fazer. Um sentimento o impele na direção do corredor e esse sentimento não é amor. Algo o motiva a prosseguir e não é a graça. Antes mesmo de perceber que deixou a sua poltrona, você está novamente no quarto aos gritos. Está falando, mas não está pensando. Está reagindo, mas o que faz não é exercer o seu papel de pai ou de mãe. Está distribuindo um repertório de castigo que mais tarde terá de aplicar. As ameaças são piores caso você precise percorrer o corredor novamente. Você sai do quarto resmungando algo sobre como jamais pensaria em agir dessa forma quando tinha a idade deles. Desaba na cadeira, pega o tablet e abre o aplicativo, mas não consegue prestar atenção, pois as suas emoções fervilham. O que preciso fazer para que eles me ouçam e obedeçam de uma vez por todas? É o que você indaga a si mesmo quando as emoções se acalmam. Você se sente levemente culpado e, por essa razão, tenta convencer a si mesmo de que seus filhos mereceram. Quem nunca passou por isso ou por algo parecido com isso? Qual pai ou qual mãe pode se lembrar aí de longos períodos sem nenhuma atitude impensada ou reativa com seus filhos, sem nenhuma culpa ou arrependimento do que fez? Nós precisamos reconhecer que nós falhamos repetidas vezes em nosso papel de pais e mães embaixadores. E reconhecer isso, gente, é o primeiro passo. A gente só consegue lidar com aquilo que a gente identifica e reconhece. E depois nós precisamos buscar auxílio em quem? Em Deus. Entendendo que é somente nele, na graça dele, que a gente vai poder voltar a exercer esse papel em sua essência enquanto embaixadores. Porque, gente, é muito contraintuitivo sermos embaixadores. Para pensar. A nossa natureza pecaminosa nos leva a optar pelo papel de pais proprietários. De forma que muitas vezes a gente precisa lutar contra isso. O Paul Tripp fala que o pecado nos faz mais proprietários do que embaixadores. O pecado nos faz mais exigentes do que pacientes. O pecado nos faz acreditar que o castigo é mais natural do que a graça. O pecado nos faz mais capazes de enxergar o erro e a fraqueza do outro do que em nós mesmos. O pecado faz com que seja mais fácil para nós falar a outras pessoas do que ouvi-las. E aí, gente, facilmente nós chegamos à conclusão de que o maior impedimento para que a gente se torne pais e mães embaixadores somos nós mesmos. Mas se você deseja deixar de ser um pai proprietário e assumir esse papel de pai, mãe, embaixador, o Paul Tripp ele traz um ponto de vista prático para a gente entender essa diferença, para esses dois estilos de pais em 4 aspectos distintos, que são: o primeiro é a identidade, o segundo é o trabalho, o terceiro é o sucesso e o quarto, reputação. Vamos falar então do primeiro aspecto, que é a identidade. A identidade diz de onde você espera encontrar o sentido de quem você é. E os pais proprietários, eles têm a tendência de buscar nos filhos a sua identidade, o seu propósito, o seu bem-estar interior.
Eles acabam sobrecarregando os seus filhos com esse fardo. E o Paul Tripp fala o seguinte, que a criação de filhos é um lugar muito infeliz para buscar a sua identidade. Simplesmente pelo fato de que os nossos filhos são falhos, são pecadores, assim como nós somos. Pais proprietários que esperam encontrar aí nos seus filhos a própria identidade tendem a encarar de forma pessoal o mau comportamento deles. E eles vão responder de forma mais reativa, de forma mais impaciente, punitiva, como a gente viu naquele relato. Agora, os pais embaixadores, no aspecto identidade, eles assumem a tarefa de educar os filhos como representantes. E eles são motivados por um significado, por um propósito. Eles não buscam isso nos filhos, porque eles sabem, eles reconhecem que só podem receber isso em quem? Em Jesus, que é aquele a quem eles representam. Pais embaixadores têm os seus corações tranquilos, sem esperar, sem cobrar dos filhos aquilo que eles não podem oferecer. Agora, no que diz respeito ao trabalho, que é o segundo aspecto aí proposto pelo Paul Tripp, a gente vê que os pais proprietários acreditam que é sua função, que é seu trabalho transformar os filhos em algo. Eles têm uma imagem daquilo que eles desejam que seus filhos sejam, que seus filhos façam. Eles acreditam que é seu dever fazer uso da sua autoridade, do seu tempo, do seu dinheiro, da sua energia, para fazer dos seus filhos quem eles julgam que deveriam ser. Você já deve ter visto, ou quem sabe você já foi um filho ou filha aí de um pai ou mãe proprietário. Talvez você sofreu com a constante pressão de ter que atender às altas expectativas deles. Afinal, eles tinham um objetivo concreto, estavam determinados a tornar você quem eles esperavam que você seria. Difícil isso, né? Pais proprietários, eles acreditam que está nas mãos deles fazer dos seus filhos os filhos que eles imaginavam, que eles idealizaram. Mas já os pais embaixadores, eles não agem dessa forma. Eles compreendem que nada são além de representantes de alguém maior, mais sábio, mais gracioso do que eles. Eles sabem que não é trabalho deles transformar os seus filhos em coisa alguma. Eles reconhecem que só Deus tem esse poder, que eles nem sequer fazem ideia daquilo que é o melhor para os seus filhos. Pais embaixadores reconhecem que são apenas instrumentos nas mãos daquele que tem o poder para resgatar, para cuidar dos filhos que foram confiados aos seus cuidados. Eles são apenas cooperadores. A motivação deles não está na visão do que esperam que seus filhos sejam ou se tornem, mas pelo potencial do que a graça pode levar os seus filhos a serem. E sobre o terceiro aspecto, que é o sucesso, como que os pais proprietários agem? Eles costumam agir a partir de uma lista específica de indicadores. Aposto que você conhece, ou talvez você seja assim, A gente olha para os filhos e caracteriza o seu êxito como pais a partir de uma série de fatores, como por exemplo, as notas da escola, os diplomas, as conquistas esportivas, as medalhas que ele ganhou, as habilidades musicais, se ele é fluente ou não em idiomas, as habilidades interpessoais, ele é uma pessoa comunicativa, tem carisma, e estes acabam sendo marcadores horizontais aí do que diz respeito ao sucesso em criar filhos. Não que isso não seja importante, você deve buscar proporcionar o melhor para os seus filhos, mas não meça o seu sucesso por esses aspectos. Será que isso é realmente o que te torna um bom pai? É o que torna um filho bom? Muitos pais estão hoje frustrados, convivendo aí com o sentimento de fracasso porque idealizaram demais. E seus filhos não se tornaram ou conquistaram tudo aquilo que eles imaginaram. Não caia nessa armadilha. Os pais embaixadores fazem diferente disso. Como que eles fazem? Encarando com clareza a assustadora realidade de que eles não podem produzir nada em seus filhos. Eles sabem que o sucesso do trabalho deles não está na conquista dos filhos, não está naquilo que eles produzem pelos ou nos filhos, mas no que fazem na sua entrega por eles. É o seu trabalho, independente do resultado. E aí tem uma frase do Tripp que eu gosto de lembrar também, que ele diz o seguinte: ter sucesso na criação de filhos não é atingir objetivos que você não tem poder nenhum de atingir, mas ser um instrumento útil e fiel nas mãos do único capaz de produzir boas coisas nos seus filhos. E, gente, ter essa perspectiva faz toda a diferença. Tira de você um fardo que você definitivamente não precisa carregar. Agora, sobre o quarto e último aspecto, que é a reputação, o Paul Tripp ele diz o seguinte, que os pais proprietários transformam os seus filhos em troféus. Algumas vezes até gostam de exibi-los aí publicamente, aguardando os aplausos daquele que os cerca. E é por isso que esses pais sofrem tanto
quando seus filhos passam por fases desafiadoras, quando eles lidam com situações constrangedoras, como as birras aí no auge dos maravilhosos 2 anos, ou como as escolhas precipitadas, típicas aí da adolescência, com os comportamentos tolos que são naturais da imaturidade dos seus filhos. E esses pais não estão tão preocupados sobre o que esses comportamentos, o que isso expressa sobre os seus filhos, sobre a natureza deles, sobre a fase de desenvolvimento que eles estão, mas eles estão preocupados no que isso expressa sobre si mesmo. É a sua reputação que está em jogo. E aí, nesse caso, gente, os filhos, eles sofrem com esse peso também, né? De carregar sobre si a reputação dos seus pais. E sofrem ainda mais com as reações deles quando eles se sentem ali embaraçados, constrangidos, desapontados ali em frente às outras pessoas. E como isso é terrível, gente. É claro que eu também já vivenciei momentos em que a pressão social acabou influenciando o meu comportamento com as minhas filhas, mas eu tenho sido, graças a Deus, cada vez mais livre disso. Precisamos eliminar esse tipo de comportamento, porque pais que brigam, que xingam seus filhos, né, apenas preocupados com a plateia que os cerca, né, para responder às pessoas ali à sua volta, parece que temos que provar que a nossa reputação de bons pais, de boas mães, né, de quem está no controle, quem manda, quem é que coloca o filho na linha, está acima da conexão que a gente precisa manter com os nossos filhos. Quando a gente age assim, né, conectado com o externo, a gente esquece. A gente abre mão daquilo que é mais precioso, que é a conexão com o coração dos nossos filhos. Não vale a pena abrir mão disso apenas para atender uma plateia, uma expectativa do outro. Então não seja um pai proprietário que se preocupa demasiadamente aí com a sua reputação. Seja um pai embaixador, que sabe que está lidando aí com crianças. E a Bíblia fala que o coração da criança está ligado à estultícia. O que é estultícia? É insensatez, falta de discernimento, tolice. E é por isso mesmo que nós não precisamos nos sentir embaraçados ou constrangidos quando os nossos filhos agirem mal. Vamos nos conectar com eles, ensiná-los, né? Aceitando com humildade aí a função que Deus nos chamou para realizar. Nós, como pais e mães embaixadores, precisamos saber que os nossos filhos não são troféus, mas devemos criá-los para glorificar a Deus, nos sentindo gratos por termos sido escolhidos aí para essa nobre missão. E talvez ao chegar até aqui você esteja pensando: ah, Nina, mas eu não acho que eu trato os meus filhos como propriedade minha. Eu tento servir a Deus na vida dos meus filhos, eu sempre disse que eles pertencem a Deus e não a mim. Eu sei que talvez essa seja a sua, inclusive a minha intenção como pai, como mãe cristã. E essa é uma intenção genuína. Mas fato é que pouquíssimos pais se conduzem aí como proprietários absolutos ou como plenos embaixadores. O Paul Tripp ele afirma que para a maioria de nós, o papel de pai proprietário ou de pai embaixador representa uma batalha diária que é travada onde? No campo do nosso coração. É muito comum a gente ficar aí constantemente divididos entre o nosso ímpeto, o nosso desejo e a vontade de Deus. Nós somos frequentemente atraídos por um caminho que nós acreditamos ser o melhor, mas muitas vezes não é. A gente oscila demais, ora sendo influenciado pela cultura que nos cerca, pela criação que nós tivemos, pelos padrões equivocados de educação que nós aprendemos lá atrás, e ora estamos convictos de que Jesus, de que o padrão bíblico de pensamento é o que deve moldar as nossas emoções e atitudes enquanto pais. Muitas vezes a gente apenas quer que o mau comportamento dos nossos filhos cesse, acabe a qualquer custo. Mas em outras situações a gente consegue olhar para além, a gente consegue ver a necessidade que está por trás das atitudes dos nossos filhos. E conseguimos encarar então a educação como um grande exercício espiritual. E esse vídeo é então um convite para você que está aí disposto a abandonar o fardo de ser um pai, de ser uma mãe proprietário, e deseja começar a experimentar, criar os seus filhos assumindo de uma forma prioritária e mais consistente o papel de embaixador, estando ciente que a sua missão é representar a mensagem, os métodos e o caráter daquele a quem os seus filhos pertencem, que é Cristo. Você pode descansar nessa verdade. Você é apenas uma ferramenta para que a graça de Deus alcance o seu filho. É Ele que tem o poder de transformar o seu filho, o coração dele, de fazê-lo ser tudo o que ele foi criado para ser. E se você se encontra aí exausto, desencorajado, frustrado em seu trabalho como pai, como mãe, é porque provavelmente em muitas situações você tem agido como proprietário dos seus filhos.
Mas que tal experimentar um caminho melhor, um caminho mais leve, um caminho de graça? E esse é o convite de Deus para você hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, te apoiado aí para ter uma perspectiva mais abrangente, mais clara do seu papel, da sua missão, do seu chamado ao educar os seus filhos. Conta para mim nos comentários o que mais falou ao seu coração, e se esse vídeo foi bênção para você, não deixe de copiar o link, de encaminhar para alguém, de compartilhar. Eu preciso da sua ajuda para levar essa mensagem a outras pessoas, a outras famílias, e o nosso objetivo é que cada vez mais tenhamos pais embaixadores e filhos criados aí conforme os desígnios do coração de Deus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.